os testemunhos. Prepare-se, porque demônios serão expelidos, enfermos serão curados. Deus vai gerar hoje aqui ministérios de poder, de poder, de poder. E agora nós veremos Jesus sentado no trono de Davi, governando todas as nações do mundo. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais uma live. Essas lives estão sendo curtas, eu já expliquei porque eu estou viajando, mas nós estamos assim diante de muitas manifestações proféticas. E o que mais está nos chamando a atenção é as revoluções, né? As manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos e no Brasil. E a imagem mais interessante que nós estamos encontrando destas manifestações é essa imagem do desenho dos Simpsons. E eu tenho falado muito com vocês isso. Existem 3 fontes que revelam a agenda global. Primeiro é a revista The Economist, que é uma revista que só a elite global ela busca o conhecimento, porque ela revela como se fosse um livro profético do Apocalipse. Veja que essa revista, ela revelou na capa de 2020 a recessão. Esta revista de 2019, ela revelou o poder do QR Code e colocou Xi Jinping, o líder da China, como um mentiroso com um nariz grande. E nesta capa dessa revista, nós vemos aí, né, que foi uma alusão aos 500 anos de Leonardo da Vinci, muitas questões proféticas nesta capa. Esta capa também colocou, dê uma olhada nessa capa de 2019, agora olha a capa de 2017, que coloca Emmanuel Macron como grande. Outra fonte que revela essa agenda global é as cartas Illuminati, né? As cartas Illuminati revelam, olha aí, a quarentena. Essa imagem revela sobre a máscara, o álcool em gel, e veja o que está escrito aí, quarentena. É nas cartas Illuminati que nós vemos que toda a riqueza do Brasil vai ser entregue ao Banco Mundial ou a elite global. Olha essa carta aí. E essas cartas Illuminati, elas já revelaram muitas coisas que estão reveladas nelas, já aconteceram, e outras estão acontecendo agora diante dos nossos olhos. E outra fonte de informação que é utilizado por essa elite global é o desenho dos Simpsons. Então, esse desenho ele manifesta sobre o que vai acontecer. Então, essas 3 fontes de informação, elas são muito claras, estão deixando muito clara sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer. E veja esta carta agora, que mostra claramente o policial colocando o pé no pescoço, né, no desenho dos Simpsons, como ocorreu agora nos Estados Unidos, e também revela, né, esta carta revela as revoluções, tudo sendo saqueado, tudo sendo roubado. Preste atenção nesta imagem aí. Então, todas estas imagens que você está vendo aí revelam o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Como eu falei ontem para vocês, os Estados Unidos é o foco desta pandemia, porque é para quebrar todo o sistema democrático de direita do mundo. Esta pandemia veio, e os Estados Unidos é um dos países mais nacionalista, mais patriota do mundo. Então o povo americano foi doutrinado a amar a sua pátria. E para esse novo sistema da nova ordem mundial,
todo sistema nacionalista atrapalha o globalismo. Veja esta reportagem do que Jorge Soros está fazendo. Jorge Soros, que está para ser expulso agora dos Estados Unidos por causa de todas as associações de Jorge Soros, está para ser expulsa da América por causa dessas revoluções, porque ele está por trás não só, eu vou mostrar para vocês, das revoluções nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. E esta reportagem aí mostra que Jorge Soros vai investir US$ 1 bilhão contra o nacionalismo e o patriotismo. Bill Gates também já falou que o nacionalismo e o patriotismo atrapalha o globalismo. Veja essa reportagem de Jorge Soros. E se você não sabia, Jorge Soros é o maior narcotraficante do mundo. Jorge Soros é o que investe em clínica de aborto, ideologia de gênero, tráfico e liberação de drogas. E sobre ele eu quero mostrar para vocês esse vídeo que Haddad, o candidato a prefeito, a presidente da República, ele fala da reunião que ele teve com Jorge Soros e com Fernando Henrique Cardoso, e que ele autorizou a agenda da associação de Jorge Soros em São Paulo quando ele era prefeito. Preste atenção nesse vídeo do que Haddad está falando sobre a associação política do Brasil com Jorge Soros e o que ele fala de Fernando Henrique Cardoso. Eu fui para uma reunião com Jorge Soros, que financia a Open Society, que é uma ONG que pesquisa, tem um radar para boas práticas. Encontrou uma boa prática aqui em São Paulo, braços abertos. O Fernando Henrique estava na reunião. O Soros me perguntou, e aí? Eu falei, olha, a maior resistência que eu tenho em São Paulo é o partido do Fernando Henrique. Ele do meu lado. Aí ele falou, eu tenho problemas com o meu partido, no que diz respeito à questão da guerra às drogas. Né? Então estamos concordando ali. Por que essa agenda foi introduzida? Porque ficou difícil fazer oposição. Então, como você acabou de ver nesse vídeo, se você puxar aí no Google, você vai ver Renan Calheiros, você vai ver Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, Collor, Lula, Dilma, todos com relacionamento profundo com Jorge Soros. Jorge Soros, ele tem mais de 100 países na sua mão e é ele que está injetando dinheiro em todas as revoluções contra a democracia, contra o nacionalismo e o patriotismo. Então veja que do nada estava havendo uma manifestação em São Paulo e o povo foi para as ruas. A torcida, né, eles disseram que foi a torcida do Corinthians que foi para as ruas para protestar. Agora eu quero que você preste atenção nessas imagens que saiu na CNN, que saiu na Globo. Essas imagens, elas revelam por si próprio para onde nós estamos caminhando. Por quê? Porque eles colocaram essas torcidas, né? Essas torcidas organizadas para protestar em atos a favor da democracia. É como que se aqueles que estivessem lutando a favor do governo Bolsonaro, que é a favor de Deus, da família e da liberdade de expressão, como que se aqueles que apoiam o presidente estão contra a democracia e a esquerda fosse o sistema democrático de direita. Isso é um absurdo que a mídia está colocando. Então veja, querido, que quando você olha para essas reportagens que você está vendo aí, elas apontam que aqueles que são de esquerda, que estão alinhados ao sistema globalista, todos esses são tidos hoje como direita, e você lutar pela sua pátria, você lutar por questões nacionalistas, questões de família, de princípio, de ética, você está sendo tido por esse sistema aí como aqueles que são contra a democracia. Olha aonde nós chegamos. Outra coisa que está me chamando a atenção, meus irmãos,
é que o mesmo povo que começou a dizer fique em casa está saindo para as ruas para protestar. Agora, sobre o que essas pessoas estão protestando? O que elas querem dizer através desse protesto que elas estão fazendo? Queridos, todas as pessoas que estão indo para a rua, eu quero que vocês prestem atenção, para protestar no Brasil e nos Estados Unidos, essas pessoas estão indo para protestar porque elas são a favor do aborto, a favor da liberação da droga, a favor do globalismo, a favor de tudo que vai contra a palavra e a vontade de Deus. Então, todo este teatro que você está vendo no mês de junho, ele já tem sido alertado, né? Como o próprio desenho dos Simpsons anunciou há muito tempo. E essas reportagens que você está vendo aí, elas estão anunciando, né, muitas coisas para nós. Então agora, veja que o governo americano, né, está aí tentando tirar todo o sistema de George Soros dos Estados Unidos, mas aqui do Brasil vai ser muito difícil, porque as maiores ONGs da Amazônia pertencem a George Soros, a Vale do Rio Doce pertence a George Soros, sistema de fibra ótica no Brasil pertence a George Soros, e muitos governadores, prefeitos, deputados e senadores recebem dinheiro de George Soros para manter o caos no Brasil e para destruir o sistema de direita e o sistema nacionalista. Então isso que você está ouvindo aqui, a mídia nunca vai dizer que George Soros é o maior narcotraficante do mundo. Eu quero mostrar para vocês agora um vídeo que o doutor Enéas disse no programa do Ratinho, quando Fernando Henrique Cardoso entregou a Vale do Rio Doce de graça ao George Soros, o que o próprio doutor Enéas falava de George Soros na década de 90. Então imagine o poder que este homem ganhou de lá para cá, e segundo alguns estudiosos de geopolítica, George Soros ele comanda o caos em mais de 100 países no mundo. Veja esse vídeo do que o doutor Enéas falou de George Soros no programa do Ratinho na década de 90. Mega especulador mundial que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. Quer Você entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... Ah, o narcotráfico? Quem comprou a Vale do Rio Doce foi O quem? narcotráfico? Eu não posso provar, mas é a revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Enéas seja candidato a presidente. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor, o senhor pode me dar aí, doutor Passos, por favor. Naquela época... Pode entrar aqui. por favor, doutor Passos, é do nosso partido. Nessa época... Não, eu queria um trabalho do Almirante, que escreveu na época no jornal. Um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. Então o que eu tenho falado com vocês durante todo este período? Querido, sempre coloque em mente que não existe esquerda e direita, isso é fundamental você entender. Não existe esquerda, não existe direita. Existe um sistema de esquerda e de direita que trabalha para aquele que está no comando, no topo da pirâmide. Então o que eles fazem? Eles geram o caos para depois colocarem a ordem. E o que eu vejo no Brasil? Quando você vê esse vídeo de Fernando Haddad dizendo que teve uma reunião com George Soros e com Fernando Henrique Cardoso, e você vendo quem é ele, George Soros é o maior financiador também
do Foro de São Paulo. Querido, existem coisas que você precisa entender no meio disso tudo. Nós, como brasileiros, queremos o melhor para essa nação, mas o Brasil ele já está totalmente esquerda. Então, aqueles que estão gritando agora para manter os princípios da palavra, família, estão sendo odiados pela mídia, pelo Senado, pela Câmara de Deputados, pelo Supremo Tribunal Federal dessa nação. Por quê, meu irmão? O Brasil, quando Fidel Castro fundou o Foro de São Paulo, ele chamou o Lula para fazer parte da diretoria e a reunião foi em São Paulo, por isso que se chama Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo tem mais de 200 partidos políticos e, segundo Olavo de Carvalho, o Foro de São Paulo tem 3 trilhões de dólares para investir na esquerda na América Latina inteira. No governo Lula e Dilma, você viu o quanto que o governo brasileiro investiu na Venezuela, em Cuba e países comunistas da África. Então o Brasil ele injetou dinheiro em países comunistas e tudo isso retorna ao Foro de São Paulo para criar o caos na América Latina. Então, quando nós olhamos para o Foro de São Paulo como uma organização que tem mais de 200 partidos políticos envolvidos nela, uma organização que tem mais de 3 trilhões de dólares guardado para gerar o caos na América Latina, você vê contra quem nós estamos lutando. É por isso, querido, que eu não vejo dentro de um panorama bíblico uma melhora da noite para o dia para a nação brasileira. Eu acredito que haverá por esses dias muitas evoluções na nação brasileira. Veja, eu vou mostrar para vocês aí uma matéria que Donald Trump falou que no mês de agosto pode chegar a 5.000 mortes por dia pelo coronavírus. Aqui no Brasil, nós estamos vendo que o vírus ele existe, está matando muita gente. E tudo que está acontecendo nos Estados Unidos está vindo para o Brasil. E eu digo aos irmãos, é tempo de nós refletirmos sobre essas questões políticas de âmbito mundial. Por quê? Porque o Brasil, por ser um país de direitos, os Estados Unidos estão sendo assolados pelo sistema globalista. Então, quando você vê as mentes que estão por trás deste caos mundial, são mentes altamente diabólicas contra Deus, contra todo o princípio da palavra de Deus. Então, é tempo de nós olharmos para tudo isso por dentro da Bíblia. É isso que eu quero que vocês entendam, todos vocês que estão me seguindo, me acompanhando. Querido, enxergue o mundo por dentro da palavra de Deus. A Bíblia não mente, a Bíblia não erra, a Bíblia é a verdade. E o que está acontecendo agora no planeta Terra é um cumprimento profético. O mundo é como que se um cerco estivesse se fechando sobre a população mundial para controle totalitário, uma única moeda, um único governo e uma única religião. É isso que está acontecendo, não é com o Brasil, com os Estados Unidos, é com o mundo. É um cerco que se fecha para que o iníquo se manifeste e governe sobre a população global. E tudo isso está nos apontando para a iminente volta do Senhor Jesus nos ares para buscar a sua igreja. Eu não me canso de dizer aos irmãos, eu e você não vamos provar a morte física, nós não vamos descer uma sepultura, não haverá culto fúnebre para o nosso corpo, porque a qualquer momento nós vamos ser raptados dessa terra pelo céu. Nós não vamos ser abduzidos, como eles vão falar, por estas terrestres. Nós veremos o amado da nossa alma, o desejado das nações. A qualquer momento nós veremos Jesus como ele é. E eu digo para os irmãos, o Brasil ele caminha para ser colonizado
Isso é uma realidade muito grande. E toda essa colonização do Brasil é que toda a nossa água, por exemplo, vai ser privatizada. Todo o nosso minério, né, já está privatizado, todo o nosso nióbio já pertence aos bancos da Inglaterra. Todos os nossos grãos estão sendo vendidos para a China. Toda a nossa carne está sendo exportada. Então o Brasil ele está caminhando para trabalhar para os poderosos deste mundo. Então isso já é uma agenda cronometrada que está sendo colocada em prática. E eu digo a todos vocês, meus irmãos, reflita sobre tudo isso por dentro da Bíblia. O cerco está se fechando, está apertando e o povo está dormindo sobre esse cerco, pensando que tudo vai melhorar e tudo vai voltar ao normal. Nós estamos caminhando para o Apocalipse e para a eminente volta de Jesus. E a mensagem de Deus para o meu coração e para o seu coração é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, é tempo de invocá-lo enquanto ele ainda está perto. Deus abençoe. Amanhã nós teremos a live, né, para casais. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre toque físico. E eu creio que Deus vai falar muito com você. Você que é solteiro, você que é casado, é de suma importância você assistir essa live. E também, querido, não deixe de nos ajudar, de semear nessa obra, porque nós precisamos muito da sua ajuda para perseverar nesse projeto. Ainda falta muitos estados para nós chegarmos com o projeto Arrependa-se. Nós temos as nossas programações de rádio. Eu preciso da sua ajuda. Amém? Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Deixa eu orar pela sua vida e pela sua família. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra está se cumprindo. Jesus disse que pode passar os céus e a terra, porém as tuas palavras não hão de passar. Eu creio, Senhor, no cumprimento profético para esta geração, em que o cerco está se fechando e o palco e o cenário do anticristo está armado. E é tempo de nos santificar e buscar a tua face. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos cada dia mais descer na tua presença e estar sensível à voz do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nós possamos nos render à tua vontade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço agora, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente e não perca a live de amanhã, em nome de Jesus. Contra teus próprios testemunhos, prepare-se, porque demônios serão expelidos, enfermos serão curados, Deus vai gerar